Agora, se a gente consegue. Pela sexta vez, estou tentando fazer uma live no Quartas Literárias com o Tiago Pinheiro. E eu não sei o que aconteceu, agora eu troquei de, Frio. de Voltei. agora você entrou. Então o problema é na Voltei. Varjanete mesmo. Provavelmente. Bom, com 30 minutos de atraso, né? Estamos começando a live. Boa noite, Tiago. Boa Prazer noite. imenso. Obrigado por ter tido paciência para eu poder guardar aqui a live. Eu espero que eu consiga guardar. Muito obrigada pela paciência. É um prazerzão estar aqui com você. Estou lendo aqui, estou adorando. Tá? Ó, já estou na metade já. Eu só não consegui ainda terminar, porque fechamento de bimestre, o professor fica igual um louco, né? E eu sou assim. Então, eu estou aqui com o autor desse livro muito legal, chamado Cemitério das Orquídeas. Bom, então faz de conta que a gente está começando a conversar agora, tá bom? Vamos começar tudo de novo, porque aí eu salvo a live, para quem não consegue assistir dia de quarta, assistir nos outros dias. Sim, sim. Enfim, né? Vamos lá. Eu queria saber como é que a literatura entrou na sua vida. Com quantos anos? Quando você descobriu, né, esse prazer por ler e posteriormente por escrever, ou se veio tudo junto e misturado? Conta pra gente. Uhum. Então, sim, como eu falei também para você, desde criança, né, eu gostava de escrever. A minha mãe sempre me chamava de Rui Barbosa, porque eu adorava escrever. Que delícia! E, e aí eu acho que mais na parte da adolescência, a partir da adolescência, com os cadernos, né, e querer expressar e querer colocar para fora o que eu estava sentindo, acho que através da escrita foi onde eu me encontrei. Em paralelo, eu sempre gostei de ler também os livros de indicação da escola mesmo, mas também livros que me interessassem, né? Desde, sei lá, Dom Casmurro, que são os clássicos, né? Sim. Macunaíma, até outros livros que fossem que eu me interessava em ler mesmo. Então, eu sempre tive essa vertente de ter essa relação muito forte com a leitura e com a escrita, e cada vez mais foi ficando mais forte. Então eu escrevia contos, redações, adorava participar de concursos quando tinha concurso de redação. Ganhei alguns concursos também de redação. Ai, E que depois, legal! Com o quê? Com contos? com contos, teve aquele concurso que sempre em Jundiaí faz, que acho que era o concurso de literário, alguma coisa Ah, literária, acho que eu tinha. sei, a Você mostra lembra? literária que eles depois eles Isso, fazem um livro, né? isso mesmo. E aí participei. Não, não travou, Ai, não. voltou. Tá, Ah, tá, voltou. tá legal. Eu sempre escrevia e escrevia à mão mesmo, em cadernos, até eu ter um computador para poder redigir. E aí o Cemitério das Orquídeas foi o primeiro, na verdade, ele é o terceiro livro que eu escrevi, nessa brincadeira, assim, né, que antes Aham. era. E aí foi o que eu resolvi publicar primeiro. Mas Ah, eu tenho outros também que eu pretendo publicar. e aí como é que surgiu a história do Cemitério das Orquídeas? Porque eu estou achando assim super interessante, porque é uma viagem, né? É, uma viagem. Tem um certo suspense, você fica querendo saber o que tem uma coisa a ver com a outra. Aham, E aí se vai te pegando, né? Vai pegando no comecinho, assim, é um começo meio barra pesada, meio trágico, mas aí vai aham. te pegando e aí você fica querendo adivinhar, né? O O que 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 vem acontece? depois. O que te levou a escrever? Então, como eu disse, o Cemitério das Orquídeas ele foi o terceiro livro. Eu Uhum. sempre gostei muito de suspense, né? E Os essa outros coisa dois de são de suspense também? são de suspense, mas eles têm mais, assim, eles têm mais romance, uma história, mas ele tem muito suspense também.
Ah, tá. Eu acho que os primeiros, eles têm uma pegada mais novelística, né? Aquela coisa de um mistério, mas aquela coisa do romance também acaba virando uma novela. E esse eu tentei focar mais no lado suspense e não tão no romance. Acho que eu quis passar mais a relação humana, né? E Aham. como que surge? Acho que em 2006 foi o ano de falecimento da minha avó. E antes dela também, uma amiga muito próxima havia falecido em decorrência de um assassinato mesmo. Não. Foi, tipo, foi, na verdade, assim, foi uma bala perdida, né? Acontecia que o bairro era muito violento nessa época, do começo dos anos 2000, aqui em Botujurum era muito violento. Então a criminalidade era muito forte mesmo. Tanto que por muito tempo aqui em Botujurum teve fama de ser muito violento, assim como tem outros bairros da cidade aqui, né? Que tinham essa fama. Hoje, graças a Deus, né? Acho que mais de 10 anos já não tem mais essa fama. Para Mas foi quem uma não época. sabe, Botujuru é um bairro da cidade de Campo Limpo Paulista, aqui na região da Isso. Grande São Paulo. Exato, exatamente. Então, foi uma época que eu perdi essa minha colega. Depois, em 2006, perdi a minha avó. Aí, em 2010, perdi um tio, foi a época mais ou menos que antes de eu começar a escrever esse livro. E, na sequência, foram mais dois tios. Então, eu tive... Aí, além de lidar com esse luto pessoal da família, né? Tive que lidar com a continuidade da vida e também de ver outras pessoas que eram filhos desses tios, né, e os irmãos, os meus tios, o pai dessa menina, lidando com aquela situação, com essas situações que surgiram, né, em decorrência de tudo isso. E o momento de mais reflexão era lá durante o velório, né, durante o acompanhamento daquela situação, daquele momento difícil para todo mundo, Sim. onde todo mundo se questionava sobre a vida, sobre o porquê daquilo tudo estar acontecido em tão pouco tempo. E foi um momento de luto, mas que ao mesmo tempo foi de fortalecimento, né, para quem continuou e precisava continuar. E eu acho que eu fui trazendo um pouquinho das histórias de cada pessoa que eu pude encontrar, né? E eu só não lembro. Ah, e o gancho foi através de uma colega, a mãe de um amigo meu, que ela é uma mulher muito forte, hoje ela está morando em Portugal, e ela sempre foi aquela mãezona, que hoje, que para mim no livro ela é a mãe do Bruno, né? Então Ah, ela sempre foi aquela mãezona, então protetora. foi inspirado em pessoas reais mesmo, né? Foi você Sim, pegou um gancho real e aí você foi desenvolvendo a história. exato, exatamente. E aí o Bruno, ele surge nessas dúvidas, né? E aí o livro, como você está lendo, você percebe que ele vai para o presente e para o passado, né? Ele Sim, fica sim, trazendo ele vai e volta, porque é um momento também que a gente tem isso às vezes na nossa vida, né? sim, De sim. ficar indo e voltando e lembrando daquelas coisas que a gente já viveu, mas está aqui no presente, vivendo de novo. É, E até para aí seguir em frente a gente tem que trabalhar isso tudo, né? Para poder ir além. E até uma curiosidade, esse livro ele não tinha essa mecânica, ele era linear mesmo, era começo, né, tipo, eles se conheciam, aí ia passando a história até chegar nessa parte do acidente. Só Ah, que aí, depois de uma releitura, eu falei, eu acho que o momento que o Bruno vira a chave na vida dele, digamos assim, né, para entender tudo que ele já viveu, é o acidente. Então, eu acho que seria interessante trazer o acidente e depois trazer essas outras depois as outras reflexões. coisas. Em matéria de Isso. dramaturgia, ficou muito interessante mesmo. Já começa com impacto, né? Uhum. E me fala uma coisa. Bom, esse livro ele é baseado na sua vida, enfim, lógico que tem todo uma dramaturgia aí
Uhum. volta, né? Toda uma história que você criou, tudo, mas foi baseado na sua vida. Os seus outros livros também foram assim baseados ou você tem algum autor que você leia, que te influencie? Como é Uhum. que é? Os outros são na mesma pegada? Ou você tenta fazer diversificado? Como é que é esse seu processo aí de criação? Uhum. É legal você perguntar isso, porque, assim, cada livro, você entra num universo diferente, né? Você traz, claro, as suas mesmas características, assim, mas você entra em universos diferentes. Eu gosto muito de histórias mais próximas da realidade mesmo, que poderiam acontecer na vida de todo mundo. Claro que a gente sempre dá uma aumentadinha, né, para poder Tem dar que, aquela, tem que ter história, né? aquela história. Mas o primeiro livro, que eu até estou decidindo um pouco do nome, que se chamava Cara ou Coroa, mas eu acho que ficou muito clichê, então talvez eu tente mudar. Ele traz um mistério de uma menina que ela é pobre e ela tem um pai que ele acaba vidas. Ele tem tipo duas famílias e ele vive essa vida dupla. Então só que ele é muito rico e ela não sabe. Então Olha, tem essa coisa, esse mistério assim dela tem de não saber e como ela vai descobrir isso. Por isso que eu falo que tem essa coisa bem de novela. Então aham. eu gosto de coisas muito parecidas com a realidade, assim. E aí, de referência, para mim, são os livros biográficos. Ah, Então, eu tá. gosto muito de biografias. Eu tenho autores que eu gosto, Lázaro Ramos, que tem uns livros muito legais, Sim. a de Jamila Ribeiro também, eu gosto dos livros dela. Gosto da Suzanne Collins, que escreveu a franquia dos Jogos Vorazes. Eu gosto do jeito que ela escreve, a forma que é o mais contemporâneo, assim, um autor que é Aham. mais, né? Eu gosto também do Vitor Bonini, que ele além de ser escritor, ele é repórter da Globo, ele escreve suspenses, que eu adoro bastante. Ele tem um livro chamado Colega de Quarto, que é um livro sensacional. Assim, é um livro curto, você lê rapidinho, assim, né? Quem costuma ler rápido. Aham. E é algo sensacional, porque tudo acontece dentro de um apartamento lá e você quer entender o que está acontecendo, sabe? Eu gosto dessa relação, assim, mais Aham. humana, mais, tipo, dia a dia. Tanto que eu adoro escrever crônicas também. Acho que eu tenho um pouco mais essa vertente, assim, de tentar trazer a humanidade, assim. Eu estou me desafiando agora a tentar escrever uma biografia, mas também uma outra história que é uma ficção. Só que eu acho que é muito complexo, porque tem que estar tudo muito amarradinho, assim, né? Sei lá. É um trabalho, né? E você Uhum, escreve todo dia? Você tem essa disciplina, por exemplo? Porque tem cada escritor tem uma disciplina, né? Um jeito de escrever. uhum, Eu, por exemplo, eu pego um mote e vou desenvolvendo, fico dias e dias desenvolvendo, né? Você tem essa disciplina? Como é que é o seu processo criativo? Você uhum. faz um briefing primeiro do que você vai escrever, porque a gente até pode fazer, mas depois mistura tudo, vira outra Muda, né, tudo. coisa, né? Muda. Mas como é que é esse dia a dia do escritor, Uhum. Thiago Ó, Pinheiro? então, como eu disse para você, assim, cada livro ou cada história ela tem um universo diferente. Sim. Então, às vezes eu faço algumas publicações que aí eu preciso escrever na hora, porque é aquilo que eu estou sentindo, é aquele momento. Mas como eu estou escrevendo uma biografia agora, o processo é um pouco diferente. Por quê? Eu tenho que sentar com a pessoa, ouvi-la, né? Eu gravo essas sessões, e aí depois eu vou ouvir novamente aquilo e redigir. O que acontece? Só que como a rotina, então é muito complexo eu conseguir escrever esse livro todos os dias, né? Então eu tenho que marcar com a pessoa, ver como é a disponibilidade dela.
Aí, às vezes, ela já me contou uma passagem, só que aí ela tá me falando outra coisa que eu tenho que acrescentar naquilo que ela já falou, sabe? Então é um processo diferente. Quando eu escrevo coisas como O Cemitério das Orquídeas, é muito assim, a história tá na minha cabeça, tipo, de começo, meio e fim, e eu só vou acrescentando para esconder tudo aquilo, sabe? Mas assim, eu não tenho muita frequência, assim, todos os dias, às X horas eu vou escrever. Não, normalmente é, sei lá, uma vez por semana que eu paro, assim, vou me concentrar e vou escrever. Mas às vezes eu tô, sei lá, no celular, aí eu já falo, nossa, tô inspirado aqui, vi alguma coisa, vou e escrevo, sabe? Mas você escreve, você continua escrevendo em caderno ou agora você só escreve em notebook, celular, nessas coisas? Ah, a maioria das vezes é no celular, né? Eu já jogo pro bloco de notas, depois eu passo pro Word. A mão eu não tenho escrito mais, assim, é mais pelo celular mesmo e vou escrevendo. Aí faço a correção. Olha, não vão ficar para a posteridade os cadernos, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu vou sentir falta Aham. de ver os manuscritos, que a gente vê hoje em dia manuscritos de Oscar Wilde, manuscritos Sim, de Dante Alighieri, enfim, a gente vê esses manuscritos, hoje a gente vai perder isso, né? Os nossos autores de hoje não terão mais manuscritos. verdade. Às vezes eu até gravo a voz assim também, para poder, se eu tô vendo alguma coisa, eu gravo um áudio assim mesmo e depois eu escuto e digito, sabe? E aí você vai decupando tudo. Mas aí quando você entra no processo de escrever o livro, você escreve tudo de uma vez ou você vai, para? Porque o Cemitério das Orquídeas, você falou que escreveu uma parte, aí foi ler de novo e resolveu fazer diferente e tal. Como é que é esse processo? Vai de uma vez ou vai de pouquinho, picadinho? Você vai e volta, como você fez com o Cemitério das Orquídeas? Uhum. Eu gosto de capítulos, eu gosto, assim, tipo, de ter essa continuidade, assim, de parar e fazer um começo, um meio e fim dentro de um capítulo e de fazer essa divisão. Então eu costumo escrever assim. Claro que às vezes, por exemplo, no Cemitério das Orquídeas, tinha uma ordem os capítulos, aí eu resolvi mudar, então essa ordem inverteu completamente. E aí, às vezes, eu acho que alguma parte que tá sei lá, eu escrevi um exemplo. Eu tô escrevendo a história do Joãozinho e da Maria. Aí, no final, o Joãozinho morre. Só que aí, eu mudo de ideia. Falo assim, não, acho que o Joãozinho, ele pode até morrer, mas ele vai morrer só depois que acontecer isso, sabe? Então eu vou trazendo outras coisas e vou, às vezes, jogando aquilo que estava ali que eu queria passar mais para frente ou mais Aham. para trás. Então, Mas depende um pouco, assim. não faz tudo de uma vez. Você Aos vai poucos, tendo esse, você vai aos poucos, você vai, volta, muda. Uhum. Você fica muito tempo para escrever um livro? Ou você, de repente, quanto tempo você demorou para escrever o Cemitério das Orquídeas? Bom, o Cemitério das Orquídeas acho que foi questão de uns 9 meses. Um Sério, parto. foi um parto. E aí, deixa eu pegar só o carregador para o Tá bom, celular não desligar. pega aí. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tranquilo. Estou conversando aqui com o escritor Tiago Pinheiro, na nossa Quartas Literárias com Simone Mazar. Começamos atrasado meia hora, porque na realidade a gente começou 6 vezes até dar certo, e agora deu. Então a gente está conversando aqui. Ele está me contando um pouquinho de Sim, como é o processo de criação dele, né? sim. Boa noite Então, para quem está o entrando. Fala, querido. Cemitério das Orquídeas, eu escrevi em 9 meses, assim, né? À mão mesmo. E aí eu comecei a reler, né? Reler aquilo, tudo que eu tinha feito. E aí eu comecei a fazer as alterações. Então, escrever a história mesmo, como ela seria, foi 9 meses. O que veio depois, que aí, tanto os meses depois, lá em 2011, quando essa minha retomada, acho que eu retomei também em 2016,
2015, retomei para dar uma revisada, e agora, antes de lançar, então pensar uns 2 anos, vai. Uns 2 anos nessa revisão, e acabou demorando Olha, um pouco Maria mais. Gilda Souza está falando que você é um menino de ouro. Ah, Gilda, adoro a Gilda. Olha só, obrigada, Gilda, por estar aqui nos acompanhando. E me fala uma coisa, qual que é seu livro favorito? Você tem um livro favorito? De algum autor, você fala? É, qual livro assim que você leu e chapou e leu mais vezes e quis ler, Uhum. quis ter? Seu livro de cabeceira. Bom, como eu falei, eu adoro biografias, então é um pouco difícil. Deixa eu ver se está aqui. Não tá. Mas é a biografia da Nanny People. É Hum, assim, é um livro que eu li até que recente, assim, né? Acho que foi em 2016, 2017, e que passou a ser um livro de cabeceira, porque eu acho que a vivência, tudo que ela traz, a representatividade dela também, acho que me motivou bastante, assim. Tem outros, aqui tem vários livros, aí é muito difícil eu falar. não, tá que nem eu tenho uns 10 É. livros que eu tô lendo, tudo ao mesmo tempo. Aí eu leio, aí eu me proponho, porque eu costumo ser, eu pareço desorganizada e sou, mas eu tenho uma organização pessoal. Então, assim, eu leio, eu falo, olha, não, hoje eu vou ler um capítulo de tal livro. Aí eu vou lá, leio o capítulo de tal livro. Seu livro, por exemplo, eu falei, ah, não, eu vou. Ó, a Sofia está falando que não consegue escolher um só também, é mal de família. A gente tem 10 livros, aí a gente vai lá. O seu livro, por exemplo, eu me propus a ler um capítulozinho e tal. Ah, não, vou ler um capítulozinho e tal, não sei o quê. Não consigo. Leio mais de um capítulo. Eu vou. E aí, claro, normalmente eu leio antes de dormir, então eu acabo, até para dar uma acalmada, para dar. Opa, não pode aparecer minha unha, que ela não tá horrível. Ah, Tá saindo esmalte, deixa eu baixar. Aí eu começo com a mão. Então, assim, e aí eu leio sempre antes de dormir, né? E aí eu fico me programando para ler um pouquinho por dia, um capítulo. Aí, olha, você já foi responsável por passar da hora de dormir, porque eu fiquei lendo mais do que eu tinha programado. Porque fica legal, suspense tem isso, né? A gente começa a uhum. ler, a gente quer saber o que vai acontecer. Aí eu me programo, falo, não, para, acabar esse capítulo eu vou dormir. Ah, não, peraí, mas já aconteceu isso comigo. Eu tenho vários livros assim também de cabeceira que são vários mesmo. Eu estou lendo o seu, estou lendo da Tami Luciano, estou lendo da Ana Maria Barreto e mais uma porção de livros aí que eu sei. Mas eu estou lendo assim, por isso que eu estou. Aí, essa semana que está essa correria de fechamento de nota, aí eu já não consigo fazer o que eu gosto. Mas você busca se inspirar nos livros que você lê ou você vê filmes, você pesquisa sobre o assunto, você tem esse trabalho. Agora você está fazendo uma biografia, né? Então, Uhum. obviamente, você vai trabalhar com a pessoa biografada, mas quando você escreveu os seus outros livros, tal, você foi buscar pesquisar. Eu falei com a Tuca Vilhena, que é uma escritora de Jundiaí, ela pesquisa tudo, ela pesquisa a época, né, ela faz um trabalho histórico mesmo em cada livro. Você tem esse trabalho ou você usa mesmo as suas referências que você já tem e você vai Uhum. em cima disso? Quando eu escrevi o Cemitério das Orquídeas, eu não fiz esse trabalho de pesquisa. Mas, por isso que eu digo que foi um trabalho de 2 anos, porque a partir do momento que eu resolvi retomar, foi quando eu revi tudo e comecei a pesquisar. Porque no início das divulgações, quando eu já iria publicá-lo, eu comecei a analisar todos os temas que poderiam estar em volta dali. Então, o efeito borboleta, a teoria do caos, né?
Então, eu estudei sobre isso, vi as primeiras pesquisas para poder entender de onde surgiu esse termo, né? De um pesquisador norte-americano, que ele fala do bater de asa das borboletas e tal. Sim, isso é muito legal. Isso. E também as questões dos cemitérios, a história do cemitério, qual foi o primeiro cemitério que surgiu, como as pessoas eram sepultadas, né? Qual é o simbolismo que há por trás. As orquídeas, né? Para escrever, sim, agora lembrei. Porque eu tinha que saber quais tipos de orquídeas existiam e se havia algum tipo de orquídea trepadeira. E realmente existem orquídeas trepadeiras, então, que pudessem estar no muro, né? Colocadas no muro, Aham. é, além das tradicionais que a gente vê mais, mas elas têm uma diversidade tremenda. Além do simbolismo, né? Que para algumas culturas ela traz sorte, então tem vários simbolismos também por trás. E os temas paralelos, que no decorrer do livro você também pode ver, até mesmo o empoderamento feminino, né? A questão da mulher estar no comando, né? Das relações e de estar à frente do seu tempo, as relações profissionais mesmo que existem. E para essa biografia, por exemplo, meu trabalho de pesquisa, além do linguístico, de regionalismo, porque é uma mulher nordestina, então eu tenho que trazer também as questões linguísticas para a leitura, Sim. para que você consiga ouvir aquela pessoa de certa forma, né? E É. também adaptar também a linguagem que ela utiliza, o sotaque, né? Os termos que ela usa. Então é um estudo de língua e também um estudo de cenário. Então, por exemplo, se eu não me engano, é da década de 1960, que foi quando ela nasceu. Em Nova Olinda, no Ceará. Então, como é que Nova Olinda estava naquele período? Então, é um processo que eu também vou colocar no livro para eu contextualizar para o leitor, além de ir trazendo para os momentos atuais, mas também trazer essa transição do tempo através da pesquisa de histórico e local e questões também, por exemplo, de adoção, né? Questões que para ela aconteceram e que hoje são de alguma forma, então como era na época que ela passou por isso. Então é um processo também de pesquisa, eu acho que não tem como fugir, acho que assim, o autor ele pode até se, entre aspas, isentar de querer não pesquisar, mas eu acho que o trabalho para ser mais coerente, mais concreto, né, trazer Aham. credibilidade, até para trazer à tona temas que possam ser discutidos, acho que tem que ter uma pesquisa assim, não tem sombra de dúvida. E você tem vontade com os seus livros que você jogue temas assim que criem polêmicas, que as pessoas queiram discutir, que às vezes você quer deixar, que você quer instigar, o que você quer com os seus livros? Uhum. Eu acho que é justamente isso, assim. Quando eu trago o Cemitério das Orquídeas, eu acho que é muito aquela questão de você se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, uma polêmica, né, que se apresenta logo no começo. Você tem tem a sua esposa, o seu marido. No caso da esposa, ela é atropelada por algum desconhecido que matou a sua filha. Vocês estavam se preparando para ter uma vida juntos, para crescer a família, para lidar, né, para aprender, para brincar com aquela criança, para crescer, para educar. E vem um desconhecido num acidente e acaba levando a sua filha nesse acidente. E a partir daí, o que você vai fazer com aquela pessoa? Você vai se vingar? Né? Igual o Bruno se questiona. A vontade dele era essa, de se vingar, de quando vem aquela sua vontade de ser o ápice de querer fazer com as próprias mãos a justiça. Sim. Então, acho que o ponto do Cemitério das Orquídeas é esse, né? Até que ponto vale você também levar esse seu ápice de emoções para fazer tudo com as próprias mãos, sem se colocar no lugar do outro. E aí é o aprendizado do Bruno nesse processo. E nos outros livros, acho que eles trazem algumas questões também, que de certa forma são parecidas, né, de se colocar. E a minha vontade também agora é trazer temas voltados para sexualidade, né?
no caso de homoafetividade. Partindo daí também que surgiu o projeto Não Precisa Ser Pela Porta, né, que é o canal que eu tenho no YouTube, onde eu já escrevia crônicas LGBTQIA+, e aí também foram crônicas que surgiram nesse período. Então eu quero trazer temas que sejam relevantes assim e Qual é que o nome possam... do canal? O canal é Não Precisa Ser Pela Porta. E aí você desenvolve que trabalho nesse canal? Trabalho literário também ou é um outro tipo de trabalho, é um audiovisual? O que é Isso. esse trabalho? É assim, esse projeto ele surgiu de uma forma literária. Eu tenho uma página no Facebook, né, que eu nem alimento mais, e lá tem muitas crônicas LGBTs, onde eu As suas falava... crônicas você não tem interesse em transformar em livro? Sim, sim, é exatamente isso. São as crônicas que existem lá, né? E a partir daí, com o YouTube, com a chegada do YouTube, eu também estava fazendo faculdade de publicidade. Eu comecei a entrevistar essas pessoas. Então, eu fui atrás dessas pessoas para poder entrevistá-las e poder conhecer, saber as histórias de cada um. Tive a oportunidade de entrevistar desde profissionais de arte a profissionais da saúde, de economia também, que tinham alguma vivência dentro dessa sigla, né? Então, Sim. e aí eu transformei essas entrevistas no canal e a partir delas também eu quero poder transformar tudo isso em um livro, que é um outro projeto também que futuramente também vai sair, né? Projeto bonito e polêmico também, né? Sim. Então você quer trazer essas questões, esses questionamentos para suas obras, você tem esse interesse, você quer direcionar a sua literatura para como é que eu posso dizer, para uma luta Sim, sim. social, é isso? Sim, o que eu penso, né? Acho que pessoas que sempre marcam a nossa vida são os professores, né? E os professores, eles nos trazem oportunidades da gente refletir sobre as coisas. Então, quando você aprende algo novo, você aprende aquilo, mas você também se coloca no lugar de reflexão, de tentar entender aquilo. E isso se aplica, acho que, em qualquer matéria, né? A matemática, como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Então, são reflexões que você vai trazendo. Eu acho que é um pouco desse espírito, assim, sabe? De você plantar uma semente que, mesmo que seja a longo prazo, que ela seja plantada e ela consiga gerar algumas reflexões, né, a partir delas. Foi por isso também que eu pensei naquele projeto que foi contemplado pela Aldir Blanc, né, com os alunos do ensino médio das escolas aqui de Campo Sim. Limpo, que eu queria que eles também sentissem essa vontade de levar adiante, né, o que eles pensam Fala um pouquinho sobre esse projeto, Thiago. Foi um projeto super fala. bacana que você fez, que foi através do edital da Lei Aldir Blanc aqui da cidade de Campo Limpo. E Uhum. explica um pouquinho o que foi o projeto, como é que você desenvolveu, que é Sim, eu vou até interessante. pegar para mostrar para você. Peraí. Vai lá. Enquanto isso, eu mostro aqui de novo o cemitério das orquídeas. Estou doido para chegar ao final. Então, assim, esse daqui é o projeto Sonhadores e Destemidos. Eu acho que vou até Ai, que inverter lindo! para mostrar melhor a capa. Ai, que Sonhadores e lindo! Destemidos. Muito Foi bonito. no ano passado. Você também foi contemplada, né, Si? Fui, Pelo fui. Fui projeto com da. audiovisual. Fui com Ah, audiovisual. sim. E aí eu fiz Então, um trabalho, eu fiz dois trabalhos, um trabalho voltado para as artes plásticas, né, que eram entrevistas com artistas plásticos da cidade, e fiz um trabalho de veiculação de um documentário que eu tinha feito sobre candomblé banto, aqui na cidade também de Campo Limpo Paulista, no incrível. Inspirem Coce, que é lá no Parque Santana,
um espaço cultural ligado ao candomblé banto, muito interessante. Eu acompanhei algumas publicações suas, bem legal. E aí, graças ao Aldir Blanc, né, que está sempre, né, para os artistas são muito importantes esses editais, né, quem produz Sim, cultura, porque é uma das poucas formas de se conseguir realizar esses projetos, né? E principalmente aí, nesse momento de pandemia, né? nesse momento de pandemia. E aí, como eu já estava na vibe assim, literária do Cemitério das Orquídeas, e eu tenho muito na minha memória o Escritores da Liberdade, que era um livro também, que virou filme, acho que em 2002, eu acho que ele foi lançado, onde havia uma professora, novamente a professora, né? Para mim os professores são gênios, não tem o que se discutir. Obrigada. Para vocês entenderem um pouquinho o contexto do filme e do livro. É uma professora, eles são, acho que é do Brooklyn, não me lembro agora qual que é a cidade e o bairro lá dos Estados Unidos, não me lembro. Eu sei que era uma época muito violenta, e uma professora substituta, ela vai dar aula para alunos que são da periferia e que é um bairro muito violento. Então, os alunos já não têm muito interesse nas aulas, eles lidam diariamente com a criminalidade, com o mundo das drogas. E aí, essa professora, que também tem o que a gente fala como um padrão, né, aceitável, assim, né, que já de superioridade no sentido de privilégio, né, social comparado a eles, uma Aham. população negra, os latinos, né, que estão sempre à margem, principalmente nos Estados Sim, Unidos, sim. os orientais também. Ela chega para substituir não, para ser a professora de língua inglesa. E eles não dão a mínima para ela e ela tenta de todas as formas. E aí acontece de um dia ela resolver fazer uma dinâmica com eles, onde ela faz uma linha e ela fala assim: quem aqui já perdeu alguém para criminalidade? Aí dá um passo para frente. Aí eles dão um passo para frente. Quem aqui já perdeu algum amigo? E ela vai colocando situações onde eles conseguem se perceber como iguais, né? E a partir dali ela consegue virar a chavinha na vida deles. E a partir dali ela fala assim: vocês agora vão escrever diários. Então, por isso que é Escritores da Liberdade. Então, todos eles colocam esses relatos nos livros deles, os caderninhos deles, e aí eles colocam aquela história, tudo que eles sentem, e é uma forma deles conseguirem se libertar também, tudo que eles sentem. E Bacana. de serem ouvidos, né? E aí, a partir daí, ela conseguiu transformar isso em livro. E na época também, baseado em fatos reais. A professora, ela traz a, acho que a escritora Jenny Frank, acho que é a Anne Frank, acho que ela traz uma representante, né, para contar essa história, para poder falar, e eles ficam encantados. E aí todas essas histórias são transformadas em livros. Enfim, foi a partir daí que eu puxei esse gancho também nessa mesma ideia de um projeto literário para aplicar nas escolas estaduais aqui de Campo Limpo para os alunos de ensino médio. E aí cada aluno fez o seu relato sobre a pandemia. Eu queria que fossem quase todas as escolas, mas como era época de pandemia, eles também não estavam indo. Foi um diálogo, nossa, Simone, foi muito difícil. Imagino. Olha, Eu, são como de, professora, estou vivendo os 2 anos mais desafiadores da minha vida. uhum. Está sendo Olha, muito são difícil. São 16 alunos que assim se dedicaram para fazer, né? De uma rede que tem centenas de alunos, 16 alunos escreveram e se dedicaram para fazer. Então acho que é o que vale mais a pena ter alcançado eles, né? Com certeza, com certeza. Alcançar 16 alunos na atual Uhum. conjuntura
Nossa, a gente acha fantástico, fabuloso. Foi um Uhum. baita trabalho, com certeza. E como é que você desenvolveu isso com eles? Eu sei que você foi, bateu papo, contou um pouco da sua trajetória, e aí como é que Uhum. foi para desenrolar o projeto? Sim, tanto eu quanto a escola, a gente queria que tudo fosse presencial, né? Sim, mas infelizmente não foi possível. Então a gente fez alguns encontros. Eu fiz um encontro com os professores primeiro para levar os livros do Cemitério das Orquídeas também para fazer a doação para as bibliotecas, né? E aí depois a gente fez, eu fiz uma oficina onde eu explico como são escritos os livros, como é diagramado, como escrever um livro, né? No começo, meio e fim, que seria uma oficina aplicada presencialmente, que acabou não sendo possível. Então eu tive que montar esse vídeo, é um vídeo acho que de meia hora, se eu não me engano. E além disso, tive o relacionamento com esses alunos de estar ali tirando as dúvidas, se eles precisassem e tal. Foi um relacionamento online mesmo. E depois a gente fez alguns encontros. Um encontro para eu falar sobre o projeto, para explicar como ele funcionaria, né, para os alunos e para eles meio que tirarem as dúvidas deles também. Foi um encontro também para falar meio que de orientação vocacional também, né? A Luziana aproveitou a Luziane. oportunidade para ela aproveitou a oportunidade para poder ter esse relacionamento com os alunos, né? Falar um pouquinho de como é a área de publicidade e tal. E o último encontro foi quando as redações já estavam todas prontas, e aí já estava tudo revisado e tal. O livro já tinha ganhado vida, e eu fui fazer a entrega. E aí a gente fez uma sessão de autógrafos com eles, aí Ah, eles que legal. assinaram os livros, foi muito legal mesmo, assim. Ah, Eles assinaram os livros lá, e foi um momento muito especial, assim, de poder conversar, de livro. Eu destaco algumas. Eu posso até te enviar a versão que tem eu quero, eu quero. digital. Eu destaco frases que eles disseram. Então, deixa eu ver se eu tenho algum aberto aqui. Eu tô só com um fechado aqui que eu ainda vou entregar. Mas eles falavam coisas tão fortes, assim, tão poderosas, que acho que o que fez o trabalho valer mais a pena ainda, sabe? Olha que Então foi bacana. muito gostoso. E eu quero continuar agora, né, com esse projeto. Tentar dar continuidade. Eu espero que você continue sim, porque é bacana, né? Até porque você Uhum. dá uma outra dinâmica, né? Para aquela coisa de, para que serve o que eu estou estudando? Serve para isso, Uhum. neném. É Sim, bacana exatamente. ver, né? Eles botando em prática uma coisa que eles estão aprendendo. E eles também acham legal isso. Então, é bacana dar esse retorno, dar essa amostra, né? Uhum. Bem legal. E você acha que essa coisa sua da publicidade te dá um feedback legal na literatura? Como é que é, assim? Porque você, para quem não conhece, o Thiago é também ator e publicitário, né? Você tem trabalhos como ator, você fez, inclusive, um programa aqui em Jundiaí, não fez? Você não participou de Uhum. um programa? Participei. Que é com temática LGBT, se não me engano, não é? Isso mesmo. De 2010. Ai, já me perdi já, mas acho que de 2017 a 2018, ou 18, 19, aconteceu as gravações de uma websérie Isso, exatamente. Fica chamada comigo. Fica Comigo, É. e são 2 temporadas, tem no YouTube, no canal Meu Sobrenome é Vida. E além dessas 2 webséries, eu participei de outros episódios também. E fora isso, o teatro, né? Que o teatro não pode parar E nunca. também tem uma incursão do senhor na música, não é verdade? Sim, mas a música eu gosto mais assim de fazer assim uma hora ou outra, não é? Esse menino se aventura, que delícia. Mas me conta um pouco mais dessa miríade de coisas que você desenvolve, porque obviamente isso tudo influencia no escritor, né?
Então, Sim. é interessante. Conta aí pra gente um pouquinho aí da sua experiência nessas áreas todas das Uhum. artes. Eu acho que a publicidade, né, ela abriu muito a mente também, porque você precisa ter essa flexibilidade na área de comunicação. Claro, outras áreas também, mas pensa, você para lidar na publicidade, você tem que ter conhecimento, mesmo que não aprofundado, você tem que ter conhecimento de tudo que está acontecendo à sua volta. Jornalistas, publicitários, a gente tem sempre que estar antenado, sabendo Sim. o que está acontecendo. E fora isso, eu sempre gostei de arte, né? Eu sempre gostei de me expressar, de cantar, de dançar. E aí eu fui fazendo as coisas. Acho que foi um instinto, vamos fazer, vamos. E aí essa parte de atuar também, que é algo que eu gosto muito, foi assim. Eu sempre fiz, mas quando eu entrei no grupo da Facamp, era um momento que eu me sentia e me considerei ainda mais profissional em fazer aquilo, sabe? Ele está De falando ter do Núcleo 13, que é isso, ligado à Unifacamp, que é a Universidade de Campo Limpo Paulista, né? isso, exatamente. Núcleo E 13. isso, aí depois eu entrei também na Companhia Paulista de Jundiaí, também participei de um processo com eles. E agora eu voltei pro núcleo. Agora a gente está com online, né? Mas já estamos preparando um novo espetáculo, inclusive, ó. E em Ah, breve a olha, gente já vai divulgar. já quero documentário do Sim. espetáculo. Mas é isso, eu acho que eu nunca tive muita essa resistência assim para me arriscar. E até para coisas assim, agora que eu trabalho na área de publicidade. Então, desde açougue, do mercado de açougue, de vender carne, até o mercado de moda, até indústria que faz máquina de lavar, sabe? Então, muito flexível. Então, eu acho que é isso, né? Nós vivemos numa sociedade, nós temos que estar aberto a A gente entender, tem a que jogar nas compreender os 11, né? outros. Sim, e acho que é isso, assim. E como isso tudo influencia no seu lado escritor? Que a gente está falando de literatura hoje, né? É que Uhum. eu acho legal a gente falar das outras coisas também, né? Uhum. Porque além de escritor, você faz um trabalho super bacana em outras áreas também. Mas o que que isso influencia nesse escritor aí, que tem Uhum. esse livro, já tem mais uma porção de coisas já Sim. para serem lançadas? Olha, eu gosto também muito da redação publicitária. Então, eu acho que o meu lado escritor também está aí. Vou dar um exemplo prático, mas depois eu explico de um modo mais geral. Na prática, quando eu estou falando, por exemplo, atualmente eu trabalho na prefeitura, né? Então, quando eu faço uma legenda, por exemplo, eu estou falando, por exemplo, de meio ambiente, da mata ciliar, por exemplo, que faz o resgate de animais, tal. Qual é a minha carga, a minha vivência diante daquele assunto? Eu sei que muitos animais são abandonados, eu sei que é um crime, mas também é uma judiação com os animais, entendeu? Então, essa carga emocional de vivência mesmo que eu trago na escrita. Isso se aplica em qualquer coisa. Para moda, então, quando eu for escrever uma redação sobre vender uma roupa, por exemplo, eu não vou escrever, compre essa roupa porque está na promoção. Não, eu vou escrever, para você para você sair com seus amigos e viver novas experiências, que tá um look diferenciado, que vai valorizar ainda mais a sua beleza, sabe? Você Trazer vai a... fazer a coisa literária, né? Você vai Isso, trabalhar sempre a coisa da literatura e não simplesmente uma, um monte de palavra lá solta porque aquilo chama exatamente. atenção, né? Que é o que a gente chama de storytelling, né, na comunicação. O storytelling é contar histórias. Então, eu não estou só vendendo o meu livro, por exemplo. Eu estou contando uma história, literalmente. E é isso que eu trago nas histórias que eu escrevo, essas vivências. Então, quando eu
por isso que entra também a pesquisa, né? Então, como eu não sou uma mulher, eu vou conversar com mulheres a respeito das vivências delas para que eu consiga tentar, né? Porque eu ainda nem vou alcançar, mas tentar traduzir tudo aquilo para que outras pessoas também, assim como eu, compreendam. Então, é essa relação humana que traz a vivência e que se transforma no texto, na escrita, né? Aí as Então, palavras, elas ganham mais essa impacto. metodologia do marketing também te ajuda no trabalho criativo. Muito, muito mesmo, bastante. Porque assim, se você parar para pensar em estrutura, o texto acaba tendo uma estrutura parecida, né? Até as relações semânticas, né? As relações de pretérito, passado, presente, futuro, e sujeito, predicado, as construções são as mesmas. Mas acho que essa carga emocional que a vivência dá, né, diante daquilo, é o que Aham. vai dar o tchan, né, que vai falar assim, olha, É, tem um... e você trabalha a linguagem, né? Então tá Exato, tudo junto e misturado aí, né? Essa coisa da linguagem. exatamente. Bom, eu acho que a gente conseguiu deixar aí o recado, né? Conta para Sim, mim, como é que o povo consegue o cemitério das orquídeas? que legal. Então, olha só, tem até novidades. Ah, O site da Wiclap, vocês podem adquirir. Inclusive, além de boleto, cartão, eles disponibilizaram Pix. Então tá muito olha! fácil, muito Ah, que fácil. delícia! Acesse o site da Wiclap, da Lucy, loja a Wiclap. Lucy Fontes Freitas está dizendo que está apaixonada por você. Ah, que legal, Lucy. Lucy é uma Obrigado. atriz maravilhosa, ela também é escritora, ela é dramaturga, ela é Que legal. é maravilhosa, ela é sobrinha da Dercy Gonçalves e é minha madrinha Que querida. legal, que Muito legal, legal e Lucy. está apaixonada por você. Não é pouco, hein? Lucy está Ah, que apaixonada por ótimo, alguém, hein? não é pouco. Parabéns. Fico muito feliz. E eu acho que é isso também, assim, porque, por exemplo, acho que antes do livro a gente já tinha contato através do teatro, né? Que você já É, foi assistir algumas peças, foi. mas foi tão bacana porque a gente começou a se aproximar, trocar mais figurinhas, né? Ideias. Já estamos com um projeto aí com os outros escritores, então está É sendo muito verdade. divertido É essa verdade, é bem proximidade. gostoso. É bem gostoso Sim. isso, né? Mas desculpa, eu acabei te cortando. Você estava falando da Wiclap. Vamos deixar bem explicadinho aqui para o pessoal poder Isso. comprar seu livro. Sim, então a Wiclap é a editora que produz o livro, né? Então, para comprar é só acessar o link que tem na minha bio, mas é loja.wiclap.com. Lá você pode pesquisar o nome Cemitério das Orquídeas, ou então já vai aparecer, porque é o primeiro lá que é o mais vendido. Aqueles, né? É O o primeiro. trabalho está sendo muito bem feito, meu bem. Ai, mas brincadeiras à parte, Parabéns, viu? vocês podem acessar e aí na hora de comprar vocês podem pagar com boleto, né, para quem utiliza boleto ou cartão, e o Pix, né, que agora eles facilitaram ainda mais. E outra opção, aliás, outras duas opções, também está sendo vendido na Amazon. Então, tem o livro impresso na Amazon e também a versão e-book. A versão Olha, e-book, para quem gosta, né, de versão digital, né, eu detesto, mas facilita né, quem também. gosta, gosta de Voltei. sentir cheiro de livro. E, ó, a dica é, a única diferença é que na Amazon acaba saindo um pouquinho mais caro. Na Wiclap você consegue um preço mais barato e a versão digital também é uma versão mais barata. Mas, assim, é acessível, R$ 30, você, acho que tá R$ 31, super acessível o preço. E você colabora com a minha carreira. Com um escritor iniciante, mas que tem aí um monte Sim, de coisa, né, para fazer, colabora sim. para que a cultura, né, a economia da cultura se Uhum. desenvolva, né? Porque as pessoas elas não têm desculpa, agora eu vou falar um pouquinho, mas as pessoas não têm noção
da cadeia que é a cultura, como a gente tem, engloba uma gama de profissionais, né? Para fazer esse Sim. livro aqui, não foi só o Tiago quietinho lá na dele escrevendo. Uma pessoa fez a capa, outra pessoa diagramou, né? Então tem todo um processo e uma série de trabalhadores que estão fazendo. Então a gente está fomentando o trabalho dessas pessoas, que é super importante e que faz girar a economia desse país, né? Com Uhum. a arte, com a nossa arte. Ah, olha só. A Sofia está falando que tem Kindle também, mas realmente prefere o livro físico. Nossa, Sim, eu Kindle também. não tem mais onde botar. A gente está pensando em tirar a televisão da sala para botar um armário de livro. Porque a gente lê muito, mas a gente não vê televisão. Nossa. Pois é, não se lembrou, revisor. Então, é uma série uma série de Profissionais. profissionais, né, que você está fazendo ter o seu trabalho reconhecido, né? Então, é super importante, né? Desculpa, Sim, sim. eu te cortei porque você ia falar, eu Não, sabia não, que é. você ia falar isso, mas eu acho que é importante a gente falar. Agora, volta a palavra para você. Sim, sim. Não, é exatamente isso. É super pertinente o que você falou. É um trabalho que não foi escrito assim, é um mês ou um dia, né? Foram 2 anos de trabalho para me dedicar, para poder rever, para poder fazer. Você também escreve, inclusive eu vou comprar um livro seu também. Lá no E ICLAP também, eu postei lá não, claro. também. Então, que viabiliza também, né? E assim, o mercado, ele é bem movimentado, tem muitos escritores que começam e que precisam desse destaque, Sim, né? sim. E acho que é isso que a Simone falou, dessa valorização. E acho que é isso, gente. Não sei mais o que complementar. Bom, gente, olha, a Lucy, como eu sou muito jovem, é por isso, e por isso eu sou da geração Kindle. É verdade, né, Lucy? Você é da geração Kindle, minha querida. A ICLAP, a escritora está falando aqui, Rai escritora, o ICLAP realizou sonhos de muitos autores. É isso aí, né? É bacana. E eu posso estar enganada, mas eu acho que nesse sentido a pandemia foi bacana, porque muita gente que tinha o projeto engavetado foi Uhum. lá e desengavetou e botou para jogo, né? Porque teve que ficar dentro de casa, teve que ficar, né? E aí, como assim? O que eu vou fazer? Vou Uhum. fazer o livro, vou pegar o livro. Então, acho que nesse sentido, se é que essa coisa horrível, né? Que é essa pandemia, porque é horrível, né? Está sendo Uhum. péssimo em todos os sentidos. Mas se teve alguma coisa positiva, eu acho que foi isso, né? Eu acho que é Sim, a gente bacana. se reinventou, né? Os artistas de teatro. Acho que voltou. Aí. Ah, Está falando aqui que ela, ó, sou uma delas, após 11 anos consegui. Olha só que loucura, 11 escritora anos, rei. né? E conseguiu, que barato, que legal. Eu queria, eu não quero que a gente se prolongue muito para não ficar sem, né, não cair a live. Eu quero ver se eu guardo essa live. Eu queria que você deixasse aí um recado para quem é um jovem escritor cheio de sonhos e que pode estar vendo aí a sua história e está ficando cheio de planos também. Deixa um Uhum, recado aí para a moçada e convido o povo para ler seu livro. uhum. Bom, eu acho que pensando até no que eu vivi, assim, né? Eu acho que a gente às vezes desacredita um pouco do nosso potencial, né?
Ou às vezes a gente acha que o que a gente fala ou o que a gente pensa não é importante. Então, eu gostaria de dizer para quem sonha em escrever, ou sonha em escrever um livro, ou levar a sua voz adiante, é que não tenha medo de escrever e dizer o que você pensa, porque vai ter sempre alguém que está disposto a ouvir você, porque com certeza tem alguém que pensa e que vive e que compartilha dos mesmos sentimentos que você. E se você partir desse princípio, você já consegue fazer a diferença, mesmo que seja na vida de uma pessoa, mas o que vai valer mais a pena é você conseguir fazer essa mudança. Então, escreva. Bora! Obrigadíssimo! Muito obrigada, Tiago. Obrigado por você ter se disponibilizado. Obrigado por você ter se disposto a ficar durante 6 tentativas para só na 7ª dar certo. Muito obrigada mesmo. Eu Nossa, eu sou espero muito que... grato também por você Imagina, estar sempre próxima. você sabe que aqui o meu espaço é seu espaço também. Quando lançar mais livro, vem aqui, a gente fala, a gente mostra. Uhum. Pessoal, vai lá no site da UICLAP, compra o Cemitério das Orquídeas, tem o meu livro lá também, Asas, Crônicas e Poemas. E vamos girar aí a economia dos artistas, dos Vamos, gente! literatos. Um beijo para todo mundo. Ai, meu Deus, mostrei que estava feia a unha. Tenho que ir na manicure, meu Deus. Um beijo para todo mundo que ficou aí até agora. E quem vai assistir depois, um beijo também. E Sim, sejam todos bem-vindos. sim. Obrigada, Tiago. Aproveitem para seguir as nossas redes sociais, É compartilhar com os verdade. amigos, é muito importante. Um É beijão, Ciro. Muito verdade. obrigado. Obrigada para vocês todos. Obrigada, Ti. Beijo. Beijo. Ai, consegui.